Bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. E hoje o nosso alvo é dar uma olhada na Bíblia, para ver se tem algo a nos dizer sobre nossos momentos de sofrimento. Hoje a gente vai olhar na Bíblia se tem solução para o nosso sofrimento, ou se pelo menos tem alguma maneira da gente passar pelos nossos sofrimentos de uma maneira melhor. Eu acho que de uma maneira melhor do que a gente tem passado ultimamente, não é mesmo? Olha, eu confesso que eu não conheço a todos aqui profundamente, só alguns. Mas se você é como eu, parte dos seus desafios de 2022 foi passar por momentos de sofrimento, não é mesmo? Esses momentos são avassaladores. Pode ser uma notícia de uma doença, a morte de um ente querido, pode ser até a notícia de que você foi demitido, eu não sei. Mas muita coisa faz a gente sofrer. E eu acho que se você é como eu, a parte das suas preocupações do ano passado até aqui foram os sofrimentos que você teve na sua vida. Geralmente esses momentos afetam todas as áreas da nossa vida e podem nos desanimar, nos deixar bem para baixo, deixar a gente sem nenhuma alegria, sem nenhuma felicidade, sem nenhuma gratidão pela vida que a gente tem. E quando isso acontece, a gente até começa a ter umas atitudes diferentes das que a gente toma normalmente. Geralmente vem um impulso que move a gente por meio do sofrimento, por meio do desespero, por meio da tristeza, que nos faz tomar decisões ruins. Eu tenho certeza que se você tomou alguma decisão ruim por um sofrimento que você estava passando no passado, isso afetou o seu desempenho profissional no seu trabalho. Talvez hoje você ainda está tentando recuperar uma boa imagem que você tinha, por conta de um momento ruim que você teve ano passado e que atrapalhou o seu desempenho. Isso afetou seu desempenho nos estudos, talvez. E hoje você está pagando preço por isso, fazendo algum tipo de recuperação que exige de você um esforço extra hoje, para recuperar os estudos que você perdeu. Talvez o sofrimento que você passou afetou seus relacionamentos familiares. Talvez hoje você está mais distante da sua família ou de algum familiar específico, porque em algum momento de sofrimento, alguma decisão que aquela pessoa que você tomou foi uma atitude descabida, uma atitude impulsiva, uma atitude motivada por todo um sentimento ruim que você teve. Talvez para os casados afetou o seu relacionamento com seu cônjuge e causou uma briga, uma mágoa entre vocês. E hoje vocês estão juntando os cacos, talvez, dessa briga. Talvez ano passado foi desafiante porque você saiu dos eixos financeiramente e hoje ainda está tentando recuperar seu fluxo de caixa, não é mesmo? Com certeza, se você não passou por um momento difícil no ano passado, você esteve do lado de alguém que passou. Seja essa pessoa muito próxima ou não tão próxima assim, todos nós vemos pessoas sofrendo à nossa volta. O fato é que o sofrimento nos rodeia e afeta todas as fases da nossa vida. Em todas as fases da nossa vida nós temos momentos de sofrimento. E é difícil cada um de nós aqui já não ter ficado face a face com o sofrimento, com a tristeza, com o desespero. Quando passamos por momentos difíceis e delicados, nós sentimos diversas coisas. Algumas até já citei aqui. A gente sente desespero, medo, aflição, desânimo, tristeza, perdemos esperança, perdemos fé. A gente passa a não acreditar nas coisas à nossa volta. Qualquer coisa que toca na nossa ideia de normalidade de uma forma negativa faz com que nossas estruturas sejam abaladas, não é mesmo? Eu acho que todos nós temos esse sentimento. Quando algo nos faz sofrer, quando algo é negativo,
afeta todo o nosso entendimento de normalidade na nossa vida. E nós ficamos abalados, arrasados, desesperados. Em momentos assim, é quando nos sentimos como aquele que mais está sofrendo no mundo inteiro naquele momento, não é mesmo? A gente toma o lugar de estar no centro do mundo. A gente toma o direito de estar no centro das atenções. Na verdade, a gente não consegue racionalizar bem o que estamos passando e nos colocamos sempre no centro de tudo e de todos. Nos nossos momentos de sofrimento, ficamos preocupados apenas com a nossa própria vida. Dificilmente a gente olha para a vida do outro nesses momentos. Nós perdemos a sensibilidade de enxergar que existem pessoas ao nosso redor carregando cargas que não são leves, que elas precisam de ajuda. Eu sei que a sua carga não é leve também. Mas quando sofremos, temos muita dificuldade de olhar ao nosso redor. Queremos atrair todas as atenções e toda a empatia existente no mundo e nas pessoas à nossa volta para a gente. O foco é eu. Por que será que o sofrimento tem um poder tão grande em nos afastar do plano de Deus de avançar em nossa vida emocional e espiritual? Por que será? Queria até que vocês pensassem nessa pergunta que está aqui, ó. Você já sofreu por alguma coisa na sua vida? Você lembra desse momento? Você lembra como foi? Você lembra o que você sentiu? Talvez hoje você ainda esteja sofrendo por algo. O sofrimento faz com que você e eu pisamos no freio de nossas vidas e ficamos degustando aquele sabor amargo do sofrimento, da tristeza, do desespero. Mas eu quero te trazer uma boa notícia aqui. O sofrimento, assim como todas as coisas para Deus, tem um propósito. Deus odeia desperdício. E isso abrange tudo que existe e envolve as nossas vidas. Sentimentos e emoções. Tudo está em jogo para Deus quando envolve não desperdiçar. Então Deus não desperdiça o nosso sofrimento também. E é por isso que Deus quer nos ensinar a aproveitar até os momentos difíceis que passamos em nossas vidas para amadurecer. E cada vez que sofrermos, isso não ter tanto impacto na nossa vida como antes. Porque o plano de Deus é que você e eu possamos sempre avançar. E avançar. E evoluir. E avançar. Na Bíblia, esses momentos de sofrimento que passamos recebem o nome de provação. Então, geralmente, quando você vê essa palavra provação na Bíblia, ela está ligada a um momento de sofrimento. A origem dessa palavra vem de prova. Ou seja, a prova é o quê? Aquilo que demonstra que uma afirmação ou um fato são verdadeiros. É uma evidência, uma comprovação de algo ser verdadeiro ou não. Ou seja, a provação é uma situação na qual eu e você comprovamos que aquilo que falamos ou defendemos é uma verdade. Deus permite que passemos pelas provações porque nós mesmos precisamos autoafirmar a nossa fé e nossa identidade espiritual. A maioria dos sofrimentos, como a gente aprende na Bíblia, recebe o nome de provação e são permitidas por Deus porque possuem o propósito. O que pode te mostrar isso é uma história muito famosa quando falamos de provação, que fica lá no livro de Jó, que era um homem íntegro a Deus, justo e que evitava fazer qualquer tipo de mal. Era um homem com muitos filhos e filhas, era um homem com riquezas. A saber, pela Bíblia, o homem mais rico do Oriente naquela época. Aos nossos olhos humanos, lendo isso daqui, Jó não merecia nenhum mal.
E Deus também achava isso. Quando a gente começa a ler o livro de Jó, para quem nunca leu, eu indico, está lá no Antigo Testamento, Deus fala, Deus exalta a integridade e a justiça de Jó. O quanto Jó é um homem bom, o quanto Jó é um homem que soube prosperar porque andava ao lado de Deus. Mas anjos se apresentaram a Deus e entre esses anjos estava Satanás. E nesse momento que os anjos de Satanás se apresentaram a Deus, Deus exaltou a integridade, a justiça e a fé de Jó. Deus falou: olha para o meu servo Jó, ele é incrível, ele é íntegro, ele é justo, não faz mal a ninguém. Porém, Satanás, como sempre, assim como ele faz comigo e com você, ele queria provar Jó. E Deus permitiu que Jó fosse provado por Satanás, porque Deus tinha um propósito. Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 9 ao 12. Diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás saiu da presença de Deus logo após isso daqui e começou a provar Jó, com a intenção de mostrar a Deus que a integridade e justiça de Jó eram frutos da proteção que Deus dava para ele. Jó perdeu tudo o que tinha, tanto os seus filhos morreram, como suas riquezas foram despedaçadas. Mas Jó, mesmo com essa provação, não pecou contra Deus, como Satanás esperava, e provou que a integridade dele não era motivada pela aprovação de Deus, mas sim porque Jó tinha um caráter espiritual maduro. Acredito que você se sentiu curioso para entender um pouco mais dessa história de Jó. A gente hoje vai ler alguns outros momentos, tipo uns highlights ali do livro de Jó, para a gente ter uma noção desse livro, mas eu quero encorajar você a ler toda a história de Jó. Então, por aqui podemos ver que existe uma primeira fonte de sofrimentos para nós humanos, que vem de uma permissão de Deus, e nela sempre tem um propósito que é o nosso avanço. Então Deus permite o sofrimento para que nós possamos avançar em nossa vida emocional, nossa vida espiritual. E eu quero falar para vocês que existe uma segunda fonte de sofrimento para nossas vidas, que na verdade é fruto de tudo que envolve a humanidade até esse século 21, e que em cada século teve sua particularidade: maldade humana, doenças, desigualdade social, entre outras circunstâncias. Tudo isso é fruto da maldade humana. Às vezes até nem por maldade, mas pela evolução que o mundo foi tendo, as coisas vieram a acontecer. Eu queria até citar um exemplo disso, a Covid-19, como a gente conhece. Covid-19 foi um grande sofrimento para todos nós. Nenhum aqui ficou imune de sofrer quando veio o Covid. A preocupação, o desespero no início, quando não sabia como tratar, muitas pessoas morrendo. A gente até olha para as pessoas que morreram, talvez pessoas que a gente conhece ou não, mas a gente acha até injusto. A gente até deve ter se perguntado: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo esse sofrimento? Será que Deus não está vendo pessoas morrerem dessa doença? E eu quero só explicar um pouquinho sobre como o Covid-19 funcionou, né? Como ele se originou, para a gente entender que não tem uma intenção maldosa
de nós seres humanos, mas é algo que aconteceu no nosso século XXI. Isso daqui é a teoria mais aceita, mais plausível talvez, de como se originou o Covid-19. Então, só para a gente entender, a maioria dos vírus, então Covid, SARS-CoV-2 é um vírus. A maioria dos vírus é espécie específico, ou seja, eles são específicos para uma espécie, seja uma espécie animal ou uma espécie, a nossa espécie humana. Ou seja, um vírus que causa gripe em humanos dificilmente vão causar gripe em outros animais. Mas como esse vírus sofre mutações ao longo do tempo, alguns desses vírus têm a capacidade de infectar mais de uma espécie. Como foi na gripe suína, por exemplo, ou na gripe aviária, e agora no SARS-CoV-2, Covid-19, que foi mutado de um morcego que infectou um ser humano. E o ser humano, ele só estava usando o morcego para se alimentar, porque culturalmente na China os morcegos são para alimentação. Então a gente vê aqui que sofrimentos que acontecem, às vezes não tem nem envolvimento de ninguém, mas por conta da evolução biológica humana, isso vem ao nosso mundo. Quem iria imaginar que isso tudo de um chinês se alimentando com morcego, normalmente, como ele sempre fazia, traria um grande sofrimento ao mundo? Vivemos em um mundo com catástrofes naturais e catástrofes humanas. Como podemos acreditar em um Deus que é todo poderoso e todo amoroso, uma vez que vemos tantas e tantas guerras ao longo do mundo? Ano após ano, na nossa realidade brasileira, vemos enchentes, que pessoas morrem em deslizamentos, principalmente nos fins de ano. Dia após dia, vemos pessoas morrendo de maneiras brutais. Como que fica a nossa crença em um Deus todo-poderoso, bondoso e amoroso, vendo tudo isso acontecendo? Quando a gente olha para tanto sofrimento, a gente se questiona. Mas isso mostra para a gente que uma outra fonte de sofrimento é aleatória e circunstancial, consequência de uma causa natural ou humana. Importante sempre sabermos que toda aprovação, assim como a de Jó, pode nos fazer amadurecer ou paralisar na nossa vida. Olhando para essa história de Jó, é difícil entender e olhar a permissão de Deus e até entender como isso foi bom para Jó. Por que Deus permitiu que Satanás tentasse Jó? Foi algo bom. Qual o propósito que a gente enxerga? É só uma prova mesmo de fé? Essa é a nossa tendência a olhar para isso no primeiro momento. A nossa dificuldade de entender o porquê que Deus permitiu. Por que Deus permite tantas coisas? A gente tem dificuldade para ter entendimento. E eu sei, olhando para a cara de vocês, eu sei que vocês até concordam com isso que eu estou falando, e sei que vocês estão pensando que realmente Deus foi bem justo ao permitir isso com Jó. Será que Deus não sabia que Satanás só quer nos fazer sofrer? Então por que ele permite os sofrimentos? Deus se alegra com o nosso sofrimento, então? Deus não se alegra com o meu e com o seu sofrimento, mas Ele permite que o sofrimento faça parte da nossa vida, porque assim a gente aprende a comprovar a fé que nós dizemos ter nele, e assim nós mesmos conseguimos buscá-lo com mais profundidade. O que será que devemos fazer para sermos aprovados nessa prova de fé? O que a gente deve fazer no meio do sofrimento para ser aprovado por Deus? A Bíblia, por ser a palavra de Deus, tem essa resposta para nós. E é incrível, a Bíblia tem resposta para tudo. Nos próximos minutos, a minha missão é dar a você 3 passos práticos e rápidos para você sair aprovado no seu caráter, da aprovação que você pode passar daqui para frente na sua vida. Seja qual for o momento de sofrimento, eu quero te dar 3 passos práticos para que você consiga lidar melhor com o sofrimento na sua vida.
E quem escreveu sobre isso foi Tiago. Lá no capítulo 1 de Tiago, do versículo 2 a 8, ele dá basicamente um manual rápido de como a gente deve entender e passar pelas provações. Então vamos lá, Tiago 1, do versículo 2 a 8, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bom, então, primeiro passo de como lidar com os momentos de sofrimento é considerar motivo de alegria passar por diversos sofrimentos. Lá no versículo 2, ele diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Precisamos reagir ao sofrimento considerando como motivo de alegria, porque isso significa que é uma oportunidade de crescimento no nosso caráter. Quando a sua fé e a minha são provadas e passamos pelo sofrimento, a tendência é que nossa perseverança também aumente, se tivermos a visão de Deus para o sofrimento. E se nossa perseverança aumenta e tem ação completa em nós, podemos ser mais maduros e íntegros, e nada nos faltará para passar por esse momento. Ou seja, a primeira chave para crescer em maturidade em meio ao sofrimento é encarando com alegria. Mas aqui eu não estou falando de alegria, emoção, felicidade. Ninguém aqui vai no enterro sorrindo, não é mesmo? É difícil, não tem como. Mas aqui, quando a Bíblia fala para nós sobre alegria, significa uma escolha nossa de reagir de maneira madura e confiante na soberania de Deus, e Ele é o nosso principal alicerce nesses momentos difíceis. Isso que é alegria na Bíblia. Chave número 2. Aprenda a encarar o sofrimento com sabedoria. Agora foi. Aprenda a encarar o sofrimento com sabedoria. Porque prosseguindo no texto ali de Tiago, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. O autor aqui traz algo que dificilmente pensamos quando passamos por um sofrimento, mas é de buscar ter sabedoria nesse momento. Acredito que quando falamos de ter sabedoria, precisamos pedir ajuda para enxergar melhor a situação que estamos passando e o que podemos fazer. Além disso, a maior fonte de sabedoria que eu conheço na minha vida é a Bíblia. Não há nada mais sábio do que a Bíblia. Porque de A a Z, ela tem tudo que envolve o que um ser humano passa e já passou na sua vida. Precisamos ser sábios em momentos de sofrimento. Ao ouvir a notícia de algo que te traz sofrimento, pare e conte 30 segundos na sua mente. Respire. E tenta racionalizar o que você acabou de receber que não foi bom. Seja a demissão, seja a morte, seja uma doença, seja o que for. Racionalize o que você acabou de ouvir. Racionalize a situação que você vive através de situações bíblicas. Quer um exemplo de sofrimento maior do que Jó, que perdeu filhos, filhas, riquezas, tudo. Precisamos racionalizar tanto a situação ruim com os nossos sentimentos, como também as situações boas
que nós passamos, que a gente é tomado por uma euforia, e até os momentos de euforia nos levam a tomar impulsos que a gente se arrepende depois. Precisamos ter sabedoria para todos os momentos da nossa vida, e a Bíblia é a chave para que eu e você tenhamos a sabedoria. E para a gente racionalizar os momentos de sofrimento, os momentos difíceis da nossa vida, tem um auxílio. A gente tem um auxílio, porque eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho muita dificuldade de ser preciso no que eu estou sentindo. Eu tenho dificuldade de saber realmente o que eu sinto. Eu sei do sentimento macro, tipo, estou feliz, estou triste, mas eu não sei falar com precisão para você o que está dentro da minha tristeza ou da minha felicidade. Para você que está ouvindo alguém que está sofrendo, ou para você mesmo que está sofrendo, eu quero te dar até um auxílio, uma ferramenta que me ajuda muito. Primeiro você precisa levar essa pessoa para a Bíblia. Mas até um pouco antes de você levar essa pessoa para a Bíblia, entenda e ajude, além da parte racional, a parte emocional da pessoa. A gente não pode desconsiderar a parte emocional. Então nós precisamos fazer o trabalho de racionalizar na Bíblia, mas também de entender a emoção da pessoa de maneira precisa. Então a gente não pode racionalizar e ignorar as emoções. Esse não é o caminho, porque a pessoa não vai sentir empatia, ela não vai sentir que foi ajudada. A gente precisa ajudar nos dois campos. E para isso, eu gosto muito dessa ferramenta, roda de emoções. O que é a roda de emoções? É uma estrela de 8 pontas, na qual cada uma dessas representa um sentimento primário com pares opostos. Ou seja, alegria e tristeza, raiva e medo, confiança, desgosto, antecipação e surpresa, por exemplo. Então ali tem uma roda de emoções. Então vocês podem ver que no centro, bem no centro mesmo, cada cor ali tem uma emoção primária, tá? E dessa emoção primária, ela vai indo para maneiras mais precisas. Então, nas outras camadas de fora dessa roda, tem sentimentos mais precisos sobre a emoção que a pessoa está sentindo. Então, o nosso foco é ajudar a pessoa a chegar na última camada da roda, tá bom? Por quê? Porque a última camada é o sentimento mais profundo que a pessoa tem. É o que significa. Por exemplo, eu posso olhar para essa roda de emoções e eu posso falar que eu estou com medo. Tá, mas o medo é um sentimento muito geral, muito amplo, muito macro. Mas eu estou com medo e eu estou me sentindo inseguro. Mas por que eu estou inseguro? Eu estou inseguro porque eu estou me sentindo inferior. Vocês veem que ali tem medo, aí você tem assustado, aterrorizado, inseguro, nervoso, horrorizado. E aí quando a gente vai para inseguro, ele tem inferioridade e inadequação. Então o seu objetivo é ajudar a pessoa a ser precisa com o que ela está sentindo. E isso vai ajudar você a trazer na Bíblia algo que entra nesse contexto emocional da pessoa. E com certeza você encontrará na Bíblia algum exemplo do que a pessoa está sentindo, alguma situação, algum exemplo, alguma história que vai ajudar a pessoa. Terceira chave: tenha o hábito de orar. Porque Tiago diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Que ele está falando da sabedoria. É sabedoria com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago, autor do livro, diz que precisamos pedir pela sabedoria que Deus quer nos dar. Olha que incrível, Deus quer nos dar sabedoria, livremente. Ele quer conceder a sabedoria para a gente.
Mas para isso nós precisamos pedir. E como que a gente pede algo para Deus? Orando. Nós precisamos ter o hábito de orar a Deus. Nós precisamos ter o hábito de pedir sabedoria para Deus. Tenha o hábito de orar. Deus quer que você e eu cresçamos em sabedoria, mas principalmente que isso seja feito por meio de um relacionamento com Ele e com Jesus. Mas o autor nos alerta que aquele que tem mente dividida, ou aquele que duvida, não deve pensar que receberá alguma coisa do Senhor. Eu acho que em momentos de sofrimento, eu acho que essa é a coisa mais comum que acontece com a gente. Duvidar. Somos instáveis. Por isso nós precisamos praticar esses 3 passos. Nós precisamos racionalizar o que nós sentimos, ir até a Bíblia, entender como lidar com o que nós estamos sentindo no momento de sofrimento, para que a gente entenda que Deus tem o escape para a gente, para que a gente tenha fé. Porque uma das coisas que a gente mais perde em momentos de sofrimento é a fé. Mas, legal, não podemos duvidar, não podemos ter uma mente dividida, não podemos ser instáveis, mas o que isso significa? Porque nós, seres humanos, somos cheios de emoções. Como nós vimos aqui, olha o tanto de emoção e sentimento que a gente tem. A gente é muito instável. Por toda a nossa vida, a gente vai passar pelo menos 2, 3, 4 vezes por cada um desses sentimentos. Bem mais. Então a gente naturalmente é instável, naturalmente a gente duvida. Mas o que eu acredito que o autor esteja falando aqui é semelhante ao que Jó estava passando quando sofria. Olha que legal. Jó capítulo 2, versículo 9 a 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó demonstrou aqui a fé sem duvidar na soberania de Deus. Mesmo sofrendo, mesmo tendo perdido tudo, mesmo no sentimento mais profundo de tristeza, Jó ainda sabia que Deus estava no comando. E que Deus tem que tomar as decisões que Ele quer tomar. Não somos nós que temos que tomar as decisões por Deus. E o que ele estava passando era assim ruim, era assim desastroso, era assim desesperador. Mas tudo que Jó estava passando, independente do motivo, não deveria fazer com que ele amaldiçoasse Deus. Os momentos de sofrimento que nós passamos têm o propósito de Deus de que, mesmo que seja algo circunstancial do mundo que vivemos, ou seja aquela maldade humana, seja uma catástrofe natural, isso não diminui a intenção de Deus de que a gente se aproxime dele. O propósito do sofrimento é que nós possamos nos aproximar de Deus. O propósito de Deus com o meu e o seu sofrimento independe da causa dele. Independe se ele vem do próprio Deus ou se vem do mundo que a gente vive. O propósito de Deus que a gente se aproxime dele independe da causa do nosso sofrimento. O propósito dele se mantém, que a gente se aproxime, que a gente conheça ele. Independente de qual tipo de fonte é o seu sofrimento. Mesmo que outra pessoa cause o seu sofrimento, Deus quer que isso te motive a ir procurá-lo, a procurar Deus. Deus quer que isso te faça conhecer mais do amor, da bondade, do perdão dele. A arma de Deus para o nosso sofrimento é a atração. Atrair eu e você para mais perto dele. Então lembre disso, no seu sofrimento, a arma de Deus é a atração. Deus quer que no meu e no seu sofrimento nós estejamos mais próximos dele. Porque Deus, apesar de ter criado o mundo e tudo que nele existe,
ao mesmo tempo deu a nós uma liberdade genuína, na qual é praticamente intocável. O próprio Deus não toca na nossa liberdade. Deus não toca na sua liberdade de escolha e na sua decisão. Até por isso, infelizmente, a gente vê muita coisa ruim acontecendo à nossa volta. Mas mesmo assim, Deus não toca na nossa liberdade, porque Ele tem sempre um propósito maior do que o que a gente está fazendo. O propósito dele é que a gente escolha se aproximar dele. Muitas pessoas desistem de Deus ou desacreditam da existência de Deus por achar que um Deus todo-poderoso e bondoso não deveria permitir o mal que existe no mundo. Muitas pessoas abandonam a fé por não entender a existência do mal e a existência de Deus. Mas já parou para pensar que se não existisse tanto mal no mundo, também não haveria tanto bem como a gente vê? Algo para se pensar. O propósito de Deus é alcançar cada um de nós para mais perto dele. Esse propósito de Deus se permanece intacto ao longo de todas as guerras que a gente já sabe que aconteceram, ao longo de todas as pandemias que já aconteceram, ao longo de todas as catástrofes naturais que já aconteceram e que vão acontecer no mundo. Olha que interessante o que um teólogo disse sobre esse ponto do sofrimento humano versus o propósito de Deus. O sofrimento de seres humanos inocentes proporciona uma ocasião para uma dependência mais profunda de Deus e de mais confiança nele, seja da parte do sofredor ou daqueles ao redor dele. De fato, se o propósito de Deus é alcançado através de nosso sofrimento, isso vai depender de nossa resposta. Respondemos com ira e amargura em relação a Deus, ou nos voltamos para Ele em fé, pedindo força para suportar? De que maneira você tem respondido ao propósito de Deus de tê-lo cada vez mais perto dele? Como tem sido sua reação nos seus momentos de sofrimento? O propósito principal da vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. O propósito da vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Isso é o que Deus tem para mim e para você que estamos aqui na Terra. A felicidade, assim como o sofrimento, vão acontecer aos montes ao longo da nossa vida. Mas será que você está se importando com o que é principal, que é o quanto você conhece de Deus? Ou com o quanto você está sendo feliz? Caso você ainda não conhece tanto sobre Deus, eu quero te inspirar a vir estudar a Bíblia com a gente. Nossos estudos não são teológicos, são estudos sobre entender esse propósito de Deus para a sua vida, de conhecer mais Ele. Se você já faz parte dessa igreja, eu quero te inspirar a continuar conhecendo mais de Deus a cada dia, principalmente nos seus momentos de sofrimento. E aqui, agora independente, se você faz parte ou não dessa igreja, eu quero te inspirar a experimentar e praticar esses 3 passos que nós vimos aqui. Então, o primeiro passo, considerar motivo de alegria passar por diversos sofrimentos. Segundo passo, aprender a encarar o sofrimento com sabedoria. Terceiro passo, ter o hábito de orar pela sabedoria que Deus pode te dar. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai provar de um avanço e crescimento na sua integridade, na sua maturidade, no seu caráter, em momentos tão desafiantes que são os sofrimentos, que você vai se sentir extraordinário em momentos difíceis. Entenda e seja humilde para se colocar no seu lugar de que não somos chamados para descobrir por que Deus nos tem permitido sofrer algum mal. Somos chamados a confiar em Deus. É às vezes intragável, eu confesso. A gente não consegue digerir quando a gente lê o livro de Jó. Porque para muitos de nós foi difícil entender tudo que Jó passou. E Deus estava ali o tempo todo. Mas não revelou a Jó os bastidores de tudo que aconteceu.
até o fim do livro, vocês não vão ver Deus explicando para Jó. Mas eu quero te inspirar a ler esse livro, sabendo que por trás dele, a mensagem de Deus dizendo é: você não precisa saber por que permite o sofrimento terrível e o mal ao mundo, Jó. Isso é problema meu. O que você precisa aprender é confiar em mim a respeito de tudo. Essa é a mensagem desse livro, tanto de Deus para Jó, como de Deus para a gente. Por conta da integridade e maturidade no caráter de Jó, olha o resultado da confiança dele em Deus. Lá em Jó 42, versículo 10 e 12, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Em 42 capítulos, vocês vão ver grande parte desse livro de Jó, uma conversa de 3 amigos dele com ele. E esses 3 amigos ficam tentando fazer, eu acho que o que a gente faria, buscar as razões pela qual Jó está sofrendo. E esses amigos até mostram caminhos errados para Jó. E é por isso que Deus pede para que Jó ore pelos seus amigos. Depois que Jó orou pelos seus amigos, para que Deus perdoasse eles, Deus deu uma recompensa a Jó. Deus vê os nossos sofrimentos, nos ajuda e nos recompensa, caso sejamos aprovados no nosso caráter e na nossa fé. Caso a gente seja aprovado na nossa perseverança, na nossa maturidade, na nossa integridade a Ele. O maior objetivo para a minha vida e para a sua é conhecermos mais a Deus e não a felicidade. A felicidade é uma recompensa generosa de Deus à medida que nós amadurecemos em nosso caráter. Quando nós amadurecemos nosso caráter, mais alegres e felizes nós seremos, mesmo em momentos de sofrimento. Quero fazer uma oração com vocês. Deus, Pai eterno, poderoso, muito obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado por tudo que temos passado até aqui, por podermos conhecer a Tua Palavra, Deus, por podermos conhecer do Senhor, por podermos conhecer a Tua vontade, por podermos ter um caminho, por podermos ter recursos para ter mais sabedoria, para orar ao Senhor, para suportar os momentos de sofrimento ao Seu lado. Deus, eu oro para que em todos os momentos da nossa vida nós possamos depender mais do Senhor, que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, que nós possamos ser atraídos cada vez mais pelo Seu amor. Não nos cabe entender a motivação dos nossos sofrimentos, mas nos cabe confiar no Senhor. Eu oro para que todos nós aqui hoje possamos tomar essa decisão de confiar em Ti em cada dia de vida. Obrigado por tudo, fique com o fim do nosso culto, com o nosso domingo, seja tudo para Te honrar e glorificar. Em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém.